Olá, estudante, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa web aula. Então, essa é a terceira web aula da nossa disciplina de Metodologia e Prática de Ensino da Arte e Educação 1, tá? E hoje eu tirei para a gente falar um pouquinho dos métodos de leitura de imagem, né? Por quê? Porque realmente é o assunto que mais talvez crie dúvidas, precisa de, né, ter essa experiência, né? A fazer a leitura, ela é uma experiência prática, né? É uma ação e que, à medida que a gente vai constituindo essa ação no nosso cotidiano enquanto prática pedagógica, a gente vai ganhando experiência. Mas para a gente entender um pouco, né, o que está envolvido aí nessa leitura, eu trouxe aqui uma experiência para nós. Então, eu vou fazer aqui a divisão, um PowerPoint que nos ajuda aí a entender um pouco isso, né? Vou colocar ele aqui no modo de apresentação. E a gente, a gente precisa imaginar assim, a gente tem estratégias de leitura, metodologias de leitura. Metodologia, a gente usa esse termo quando existe um processo que está configurado numa sequência específica, que vai passando por etapas, que tem começo, meio e fim, mais ou menos estabelecido. E a gente chama de estratégias quando a gente tem alguns processos, né, que são encadeados ou que são usados na medida em que o professor sente necessidade. Então, vamos lá. Para mim, assim que já estou, né, nessa corrida há algum tempo, pensando na formação é, dos educadores que ainda vão estar interagindo com a metodologia, eu sempre indico assim, para quem tiver com mais dificuldade, para quem estiver se sentindo ainda inseguro, né, sobre como conduzir uma leitura de imagem, existe uma metodologia, né, que é mais fixa, né, que traz esse encadeamento já, começo, meio e fim, e que evita, por exemplo, que o educador comece um processo de leitura e fique na dúvida depois de como é que ele dá continuidade, como é que ele fecha, como é que ele amarra esse processo, para que os próprios estudantes sintam, não é, que houve um começo, meio e fim dessa prática, né, de leitura de imagem. Então, qual que é essa metodologia? É o Image Watching, né, que foi criado pelo Robert Ott, foi criado nos anos de 1980, influenciou muito a nossa educadora, né, querida, que é a Ana May Barbosa, que, por sua vez, revolucionou o ensino da arte no Brasil. E ele criou essa estratégia, né, ou essa metodologia, que a gente, nesse caso, pode chamar de metodologia, porque ele tinha uma turma muito heterogênea de estudantes e ele precisava que todos, fossem eles conhecedores de arte ou não, né, tivessem já um conhecimento prévio da arte ou não, que todos conseguissem chegar até uma leitura satisfatória, né? E para isso ele criou categorias. Né? E ele faz uma coisa interessante que é colocar o nome dessas categorias no gerúndio, porque ele diz assim, é um processo, né? Não é, essas categorias elas não são estanques nelas mesmas, né? São ações que vão realizadas e ao serem realizadas, elas vão organizando o pensamento e permitindo que esse processo de leitura se configure. Então, ele diz assim: como é que a gente começa um processo de leitura? Então, o educador, consciente dos objetivos dele de leitura, ele precisa primeiro sensibilizar o grupo para aquela leitura que vai acontecer. Essa sensibilização, ela pode acontecer através de uma música, de um poema, de um verbete de dicionário que traz o significado de uma determinada palavra, de um jogo, né? Não tem limite para a nossa criatividade de como a gente vai sensibilizar ou aquecer o grupo para iniciar um processo de leitura de imagem. E lembrando também que a gente está falando como leitura de imagem, né, mas que não precisa ficar restrito à imagem, né, pintura, escultura, desenho, a gente poderia estar, inclusive, fazendo uma leitura, né, usando o processo para fazer a leitura de uma cena teatral, né, de um trecho de uma dança, né? A gente pode pensar, né, outros processos também através
dessa metodologia. Mas vamos lá. Então, o aquecimento é esse momento de interação inicial, né? Onde eu preparo, eu crio uma predisposição, né, para pensar nesse tema. Na sequência, né, eu mostro aquilo que efetivamente a gente vai ler, né? Seja uma pintura, seja a imagem de uma instalação, de uma performance, né? Posso passar um vídeo da performance. E aí, o que que eu faço com isso? Como é que eu começo, né? O Watch fala assim, começa descrevendo o que você está vendo. E aí, na cabeça de algumas pessoas pode passar assim, ah, mas por que que eu preciso descrever? Eu já não estou vendo, eu já não vi. Mas eu sempre chamo para a gente pensar que o nosso olhar, ele não é atento, né? Falar isso parece uma coisa radical, né? Como assim? Meu olhar não é atento? Não, não é. Não é o meu, não é o seu, não é de ninguém. Porque e quanto mais a gente, né, tá vivendo esse momento de interações virtuais, menos atento é o nosso olhar, porque a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e isso faz com que a nossa atenção fique pulverizada. Um exemplo que eu sempre uso em aula é quando eu peço para as pessoas guardarem os celulares e fazerem assim, pensa, né, como se você fosse desenhar o seu celular agora. Como é que é a proporção entre altura e largura? Quando você abre o seu celular, quais são os ícones, né, que estão disponíveis ali num primeiro momento? Que cores têm esses ícones? Quantos ícones aparecem na tela? Em que posição eles estão? E aí as pessoas se surpreendem, né? Grande maioria, porque elas percebem que mesmo consultando o celular um sem número de vezes ao dia, nós não olhamos o nosso celular. Porque quando nós fazemos esse gesto, né, de abrir o celular, a gente faz isso para fazer alguma coisa e não olha efetivamente. Então, o olhar que a gente precisa ter nesse momento para conseguir descrever o que a gente está vendo é esse olhar atento, né? Por isso, a primeira etapa é essa etapa de descrição, porque ela me obriga a olhar com atenção para aquilo que eu quero analisar, tá? Aí sim, quer dizer, qual é a segunda etapa? Então, a sensibilização não seria, é uma predisposição que eu crio, mas ainda não é propriamente a análise, né? Então, a primeira etapa de processo de leitura é descrever ou descrevendo, né, para dizer desse movimento. Depois eu vou para analisando, né? Então, nessa análise, aí não é simplesmente dizer o que eu estou vendo, mas é assim, o que eu vejo que a linguagem está sendo usada ali. Então, se eu estou tratando, né, de uma imagem das artes visuais, como é que a linguagem visual está usada ali? Como é que as cores são apresentadas? Que cores são essas? Como é que está a composição? Como é que essa composição está organizada? Se eu estou falando de uma performance, quais são as ações que acontecem ali? Como é que elas estão encadeadas? Se eu estou falando de uma instalação, essa instalação é feita com que objetos? Como é que esse espaço é ocupado? Que sensações isso remete, né? E aí, observem que eu já estou passando para a etapa seguinte, que é o interpretando. E aí, a linha entre uma dessas categorias e a outra vai ficando muito tênue. Às vezes é muito difícil de escrever sem já analisar, né? Quando a gente faz o exercício na prática, a gente percebe isso. É muito difícil analisar sem interpretar, né? Porque à medida que eu estou analisando, eu já vou trazendo alguns juízos, mas a interpretação aqui, ela não quer só ficar no campo das questões da linguagem ou da sintaxe, ela quer trazer também para questões pessoais, né? Para mim, o que que eu ligo? Eu associo isso com alguma coisa que eu tenha vivido, com algo que eu consiga perceber no meu contexto, na minha vida, no meu entorno, nos espaços onde eu participo, não é? Então, esse interpretando é esse momento de retorno a um pensar a partir das nossas próprias experiências, vivências, da nossa própria educação, do nosso espaço, né, do nosso lugar de fala, como a gente costuma também usar hoje em dia.
Feito isso, aí eu vou para um processo de pesquisa que vai fundamentar, né? Então, eu vou na história da arte, pensar assim, bom, tá, mas é, aí, né? Quem é que produziu essa obra? Quando ela foi produzida? Ela foi produzida por encomenda, ou foi uma iniciativa própria do artista? Essa obra veio responder a quê para esse artista, né? Ela foi influenciada por algum acontecimento do seu tempo? Então, com tudo isso, eu estou fundamentando. Bom, então, olha, eu já descrevi, analisei, interpretei, fundamentei. E como é que eu fecho esse processo, né? O revelando é uma prática artística, uma vivência, né? Aonde eu coloco para aquele que está fazendo a leitura, para o estudante, né? Para quem está se dispondo a fazer esse processo, que ele pense uma maneira de produzir algo com uma intenção estética, onde ele revele aquilo que para ele foi de importante desse processo de leitura. E aí precisa ficar muito claro que não necessariamente é uma releitura, né? Até porque a questão da releitura, inclusive a gente discute bastante isso na disciplina, é muito questionável, né? A releitura, ela não precisa. Ah, eu fiz a leitura de uma pintura, eu tenho que fazer uma releitura de uma pintura agora também, fazendo uma pintura? Não, né? Eu posso ter feito a leitura com base nas categorias do image watching de uma instalação, e eu posso ter como resultado disso uma algo escrito, uma produção poética, né, na forma de poesia ou de conto, né, eu posso ter alguma coisa bastante diferente em termos do que é aquilo que eu leio, do que vai ser a minha produção nesse momento. E aí é muito importante dar voz aos desejos dos estudantes. É um momento que a gente pode deixá-los mais livres para decidirem como eles querem revelar as aprendizagens que eles tiveram, né, aqui nesse processo. Bom, mas aqui a gente tratou, não é, de uma metodologia. Agora a gente vai tratar um pouquinho, para a gente fazer, né, essa comparação, de outras estratégias que podem ser também muito bem-vindas aí no espaço da sala de aula, mas que exigem da gente um pouco mais, talvez, de experimentação, e até de se arriscar um pouco mais, né? Porque não vai ter aquela sequência de leitura pré-estabelecida, né? Não vai ter categorias pré-estabelecidas para nos guiar, né? Nós temos que nos guiar aí um pouco pela nossa experiência, pelo nosso desejo e principalmente, né, como educadores, com objetivos conscientes e claros do que a gente quer alcançar nessa leitura. Então, eu vou começar assim com uma pintura do Leonardo da Vinci, né, que é a Mona Lisa, uma pintura super conhecida, né? Defendida por alguns como talvez, né, a pintura mais conhecida no Ocidente. E com certeza, não sei se ela é a mais conhecida, né, mas com certeza é a que tem o maior número de memes, né, na internet, não tenha dúvida, né? E isso pode ser até uma forma de sensibilizar para o tema, né? Porque aí, assim, eu quero. Por quê? Porque eu tenho um objetivo com isso, né? Eu quero que a gente faça uma interpretação crítica, de como nós nos apropriamos dessa arte eurocêntrica, como nós nos apoiamos também nessa arte eurocêntrica, para, inclusive, né, colocar questões de arte brasileira, vou mostrar, vocês já vão entender à medida que, né, caminhar aqui a nossa leitura. Então, propositalmente, né, como eu tenho um objetivo que eu quero atingir aqui, eu trouxe eh, essa vastidão aqui de memes, né, para, de uma maneira lúdica, colocar assim, olha, a Mona Lisa é uma obra que está, né, na cultura de massa, né? E que nos habita o nosso imaginário, né, de uma maneira muito forte aí. Vamos seguir aqui e vamos conhecer uma situação muito particular, né, que foi em 2019, um artista chamado Gilson Cavalcante fez uma proposta para
para o metrô, né, que o metrô tem um espaço de exposição ali na estação do metrô do Trianon MASP, que fica ali na entrada para o corredor da Fiesp, e qual é a proposta que ele faz? Ele diz, bom, estamos, né, no momento de comemoração de 500 anos da morte do Leonardo da Vinci, então eu vou produzir, né, obras, aonde eu vou fazer uma releitura do Leonardo da Vinci, mas produzindo as Mona Lisas brasileiras, tá? Então, ele faz isso, estou mostrando aqui para vocês, não sei se a minha imagem aqui está tampando, então eu vou vir para cá um pouquinho com ela. Então, aqui vocês estão vendo as Mona Lisas brasileiras que foram propostas num primeiro momento pelo Gilson Cavalcante para a exposição dele. Então, ele pega mulheres com alguma notoriedade, e aí eu vou colocar notoriedade entre aspas, né? Mulheres que têm alguma expressão pública, vou colocar assim. Ele escolhe mulheres da atualidade, então ele vai pegar, por exemplo, a Maria da Penha, né? Que é a mulher que sofreu aí com uma questão, né, muito séria de um ataque, né, do seu companheiro que a deixou aí na cadeira de rodas, e foi graças a toda a luta dela que hoje existe a Lei Maria da Penha, né, que tenta proteger, né, as mulheres desse tipo de ataque. Nós temos a Hebe Camargo, que era uma apresentadora de televisão com uma história, né, dentro, inclusive, do teatro brasileiro. E vamos ter também, por exemplo, a Luísa Trajano, que é uma mulher da área administrativa, né, dona aí de uma grande empresa no Brasil, e que fez história também por ser uma mulher à frente de um grande grupo, né, empresarial. E cantoras como a Elza Soares, mas que são, vamos dizer assim, as mais contemporâneas, Cora Coralina, que é uma poetisa, mas ele também vai buscar figuras como a Dandara Palmares, né, como a Chica da Silva, como a Maria Bonita, né, que são mulheres da nossa história, né, e que vão, de uma certa forma, ajudar a reescrever, né, a história brasileira através de uma narrativa feminina dessa história. E entre elas, chamou muito a atenção uma figura que é a Catarina Paraguaçu, porque é uma mulher indígena, né, que vai ser cristianizada, então vou entrar aqui, né? E aí, bom, algumas perguntas que poderiam estar nos norteando, né? Quem são as mulheres escolhidas? Por que essas e não outras mulheres? Essa é uma pergunta que eu acho fundamental para ser feita aqui. E quando a gente faz essas perguntas, né, pensar que os estudantes vão ter respostas que talvez nos surpreendam, né? E que nós vamos ter que estar dispostos, quando a gente faz perguntas abertas assim, a realmente ouvir o que eles vão trazer. E a partir do que eles trouxerem, a gente vai interagindo. Como aqui eu imaginava que eu não teria esse público para quem eu fosse fazendo as perguntas e interagindo comigo, e eu já fiz algumas perguntas que eu tinha respostas prontas, que foi, né, na opinião do público, qual delas chamou mais atenção. E uma das que mais chamou atenção foi justamente a Catarina Paraguaçu, por ser uma mulher indígena que foi cristianizada e que representa muito dessa relação de tentativa de sobreviver, tá? Ao mesmo tempo de se colocar nesse mundo de exploração da mulher, de exploração de toda, né, a fauna, flora, né, do Brasil, que acontece no processo de colonização, mas ao mesmo tempo também aderindo, de uma certa forma, a uma parte importante, né, desse processo. Bom, então, uma mulher, só voltar aqui que eu esqueci de falar uma coisa. Então, como é que ele celebra, né, essa mulher indígena? Ele pega o corpo da Mona Lisa e coloca a cabeça, né? E assim também ele havia feito com as outras mulheres, né? O corpo é sempre o corpo da Mona Lisa e a cabeça é que é a cabeça dessas mulheres brasileiras, né? E assim também ele faz com a indígena Catarina Paraguaçu. E aí vamos ver um outro artista. Então, por quê? Porque agora eu vou trabalhar comparativamente. Como é que, quer dizer, ele quis homenagear, né, a sobrevivência, a persistência,
da mulher brasileira, né, a força, a coragem da mulher brasileira, e aí ele a coloca no corpo da Mona Lisa. Então, quem é mais importante aqui, no sentido de quem dá legitimidade a essas mulheres, né? Quer dizer, é como se a Mona Lisa, que é a obra mais conhecida no Ocidente, fosse uma espécie de estrutura ou plataforma de valor aonde as outras mulheres são agregadas, né? E aí agora eu quero mostrar o que é que faz o Denilson Baniva, né? Que também é um artista brasileiro, mas aqui é um artista indígena, né? Conhecido como um dos artistas contemporâneos mais importantes que a gente tem na atualidade. Então ele é um artista indígena do povo Baniva, né? Ele trabalha no Rio de Janeiro e é um ativista pelos direitos aí dos povos indígenas e foi prêmio Pipa, né? O prêmio Pipa é um prêmio de arte contemporânea que é dado anualmente e nesse mesmo ano, né, que houve a exposição aí das Mona Lisas brasileiras, o Baniva ganhou o prêmio Pipa e uma das obras que se destacou foi justamente a Mona Lisa indígena. Gente, o que aconteceu aqui? Tem uma inversão. A Mona Lisa segue aqui, o rosto dela segue, mas o que que aconteceu com ela? Quer dizer, ela recebe uma pintura indígena sobre ela. Então vejam, aqui, quem está tornando essa personagem feminina importante não é ela ser a Mona Lisa, mas é ela ser indígena. Dá para entender a diferença dessas proposições, né? Então eu vou colocar aqui, ó, uma do lado da outra para a gente ver. Então, vejam, né? O que que a gente consegue questionar a partir, né, da Mona Lisa indígena do Denilson Baniva, que é diferente, né, da indígena feita, né, pelo Dilson Cavalcante. Então, o Dilson Cavalcante, ele cria de uma maneira, né, essa personagem, que ela se torna importante porque ela está no corpo da Mona Lisa. Enquanto que o Denilson Baniva subverte essa relação, e ele diz, é como se ele estivesse dizendo para nós, olha, a Mona Lisa só tem importância hoje se nós pudermos agora sobrepor a ela a nossa cultura tem importância. A cultura indígena, ela está em primeiro plano, né? Ele dá um protagonismo para esse grafismo indígena que vai se sobrepor ao rosto, literalmente, né, ao rosto da Mona Lisa, nesse desenho do peitoral, né? Então, essa ação artística dele de sobrepor a Mona Lisa os valores indígenas, né, colocam os valores indígenas em primeiro plano. Enquanto que na obra da Catarina Paraguaçu, os valores indígenas permanecem num segundo plano, o que fica em primeiro plano ainda não é, a Mona Lisa, né, como se nós precisássemos dela para nos dizer do valor, né, dessa mulher indígena. E aí, para a gente finalizar, né, eu trago aqui uma obra da Mara Cambeba, que fez parte de uma exposição que aconteceu no Rio de Janeiro em 2023, né, chama-se Elas Indígenas, né, é uma mostra de grafismo artístico de 8 mulheres indígenas. E aí, vejam, não preciso da Mona Lisa, né? O grafismo indígena, o imaginário indígena, a forma de ocupar o espaço, ela por si só se sustenta, né? Então vejam como a gente caminhou de 2019 para cá. Se lá em 2019, né, fazer referência à arte europeia ainda era uma dinâmica que, de alguma maneira, punha em evidência aquilo que a gente queria falar, e a gente chega em 2023, né? Olha como foi rápido, com muito mais autonomia, né? Eu não preciso fazer uma referência à arte eurocêntrica, né? À arte europeia, para falar, para colocar uma mulher indígena falando de grafismo indígena num espaço de arte, num espaço oficial de arte, né? Então, isso para nós é super importante e configura um processo de leitura. Então, quando a gente coloca essas imagens lado a lado, o que elas nos dizem sobre a importância da arte brasileira
sobre a importância de se entender, né, quais são as bases e os fundamentos sobre os quais a arte brasileira se apresenta, né? E o quanto nós permanecemos, não é, de uma certa forma subservientes à arte europeia, o quanto nós nos apoiamos ainda na arte europeia por muito tempo, como uma forma, primeiro, de celebrá-la, depois de confrontá-la, mas ainda assim fazendo referência a ela, né? E como nós estamos conseguindo, nós estamos no processo, né? Gradativamente nos afastar e olhar realmente, né, fazer um mergulho nos fundamentos, né, da arte brasileira indígena contemporânea, eh, desapegando da necessidade de estarmos fazendo referência a essa arte europeia, né? Bom, então aqui a gente configurou, né, um processo de leitura mais livre, por estratégias de questionamento, por uma estratégia comparativa, de aproximação, né, entre imagens, trazendo aí questionamentos. Eu vou romper aqui o compartilhamento. Então, a ideia aqui, né, é mostrar que não importa, eu posso seguir uma metodologia, eu posso buscar, né, por essa leitura mais dinâmica, mais livre. O importante é que a gente se aproprie desse processo e que realmente, efetivamente, leve esse processo de leitura de imagem para a sala de aula, né? Porque ele é fundamental para colaborar no desenvolvimento das capacidades críticas e criativas dos nossos estudantes. Bem? Bom, então eu encerro aqui esse processo de leitura de hoje e desejo que todos finalizem muito bem aí a disciplina e até uma outra oportunidade.